Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, do C.S. Lewis. Sobrinho do Mago foi publicado originalmente em 1955 e foi o sexto livro lançado da série As Crônicas de Nárnia. Existem duas ordens possíveis para se ler a série. Eu já fiz um vídeo explicando um pouco sobre essas duas ordens. Eu vou deixar o vídeo nos cards para quem quiser assistir. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo no mês que ele está sendo publicado ou ainda em algum momento de 2025, eu tô organizando uma leitura coletiva de As Crônicas de Nárnia aqui no canal. A gente já leu O Sobrinho do Mago e agora no próximo mês a gente vai ler O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu vou deixar o vídeo e o formulário de inscrição na descrição do vídeo para vocês saberem como participar. Atualmente, a editora que publica a série As Crônicas de Nárnia aqui no Brasil é a HarperCollins, que publica os volumes individuais, também tem um box com cada um dos volumes individuais, e eles têm também um volume único ilustrado. A editora que publicava a série anteriormente por aqui era a Martins Fontes, que também tinha esses dois formatos de publicação e tinha um terceiro, que era esse volume único aqui, que tem até algumas ilustrações, ó. Tem ilustração no começo de cada livro e tem as ilustrações no começo dos capítulos, mas é uma edição de certa forma bem simples. Ela era bem famosa aqui no Brasil alguns anos atrás. Eu li pela primeira vez As Crônicas de Nárnia nessa edição e eu estou relendo também nessa edição. Embora eu ache a edição em volume único da HarperCollins ilustrada belíssima e as edições individuais também, eu sinto falta de ter pela editora uma edição como essa. Eu gosto muito dessa capa aqui e os volumes, tá? Embora essa minha edição ela seja de páginas brancas e a diagramação é um pouco apertada, ó, meu livro tá todo detonado, tá, gente? Porque ele é bem antigo, foi um dos primeiros livros que eu tive na minha coleção, mas eu gosto muito dessa edição em volume único específica. Eu sinto um pouco de falta de uma versão atualizada desse volume único aqui específico no Brasil. Espero que a HarperCollins em algum momento faça, porque eu acho que esse volume único aqui acaba que ele é um atrativo um pouco maior para adultos, vamos dizer assim, né? Embora As Crônicas de Nárnia seja uma história infanto-juvenil, eu acho que esse volume único, ele não tem tantas ilustrações, então possibilita que a gente leia a série de uma forma mais rápida. Como eu falei, a série é infanto-juvenil, mas ela tem atrativos também para um público mais adulto. Então eu acho que esse volume único específico, ele foi, acho que, pensado exatamente para atrair esse público. Então eu gosto muito dele por conta disso, porque nas duas vezes que eu li a série, eu já estava adulta, né, na minha primeira leitura e agora também. A série já teve 3 livros adaptados para filme pela Disney, que foram Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Cáspia e A Viagem do Peregrino da Alvorada. E agora, parece que em 2026, pelo que está prometido, a Netflix vai iniciar as suas adaptações. Vão ser filmes. Eles estão prometendo que vão adaptar um livro por filme. Eles vão ser dirigidos pela Greta Gerwig, mesma diretora de Barbie. Então estou empolgadíssima porque ela é uma excelente diretora. E até onde eu pesquisei, a Netflix vai começar as adaptações dela por O Sobrinho do Mago. Os filmes vão ser inicialmente lançados no cinema e depois vão ir para a plataforma de streaming. O Sobrinho do Mago vai contar como ocorreu a criação de Nárnia e como começaram as viagens entre o nosso mundo e Nárnia. E a origem do guarda-roupa do título de Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa também é contada nesse livro. Os protagonistas desse livro são duas crianças, a Polly e o Diggory. O Diggory, ele é um personagem que também vai aparecer mais pra frente na série, mas eu não vou dizer aqui quem é. E ele mora com a mãe e com 2 tios. O tio dele se chama André e é um cara assim bem excêntrico e bem misterioso. Ele passa o dia todo trancado dentro do quarto
E, eventualmente, o Diggory escuta uns barulhos estranhos vindo lá do quarto. Então, assim, ele não sabe muito bem o que o tio tá fazendo ali. O tio, assim, quando vai interagir com as pessoas, interage de um jeito muito estranho. E todas as vezes que ele vê o Diggory, né, nas poucas vezes que ele sai do quarto, ele tenta abordar o Diggory, mas a tia dele impede o tio dele, que chama André, de abordar o menino e fala que ele só teria coisas idiotas e sem importância pra falar com o Diggory. E isso fez com que o menino ficasse com um pouco de receio, assim, do tio, né? O tio, ele é meio excêntrico, tivesse um pouco até de medo desse tio. Um dia o Diggory e a Polly estão ali brincando e eles descobrem no sótão da casa da Polly um corredor que liga todas as casas do quarteirão. E a divisão das casas é mais ou menos assim: a casa da Polly, que é onde eles estão, a casa do Diggory, que, né, pelo que deu pra entender com a descrição, são casas geminadas, e do lado uma outra casa que tá abandonada. E aí eles decidem, vamos até essa casa abandonada pelo sótão pra ver o que tem lá. E aí eles vão do lado de fora, contam os passos, fazem toda uma preparação pra essa aventura. Só que quando eles estão no sótão andando de um lugar pro outro, eles parecem que contam errado, se perdem um pouco. E aí, ao invés deles irem parar na casa do lado, eles vão parar no quarto do tio do Diggory, que na verdade é um laboratório. O André, ao invés de ficar furioso, porque as crianças na hora que vêm onde foram parar ficam um pouco amedrontadas, porque até a Polly acha ele ali uma figura meio estranha e também tem medo dele, mas ele fica muito empolgado e tenta convencer as crianças a participarem de um experimento entre mundos que, segundo ele já testou com o porquinho da Índia. Quando as crianças questionam, mas por que o senhor não vai? Ele fala, não, jamais, eu sou um cientista, que não sei o quê. E aí as crianças se negam a fazer isso exatamente por conta disso, assim, elas não confiam nele. E logo de cara o C.S. Lewis deixa entender ali que ele não é realmente uma pessoa muito confiável. Dito e feito, porque ele acaba enganando a Polly com um anel e ela vai parar nesse outro mundo. Só que o mesmo anel que leva pra esse outro mundo não é o mesmo anel que traz de volta. Então o Diggory acaba também tendo que ir com um anel que leva para esse outro mundo para levar 2 anéis para ele e a Polly poderem voltar pro nosso mundo. Então ele acaba tendo que resgatar ela e assim o André consegue fazer o experimento dele com as crianças que não queriam inicialmente participar. E aí vocês devem estar se perguntando, eles vão parar em Nárnia? Ainda não. Eles vão parar num bosque que tem vários lagos e que liga vários mundos diferentes, o nosso e vários outros. De um desses mundos é que vem a Feiticeira Branca, tá? E aí nesse livro a gente vai ver como que ela foi parar em Nárnia. Basta você saber que ela faz uma confusão danada nesse livro. Logo de cara, o C.S. Lewis já deixa entender, já deixa muito claro que ela é uma personagem má e arrogante, só que eu acho que esse livro ele é um contraponto muito interessante para quem conhece a personagem da Tilda Swinton pelos filmes da Disney, né? Porque a gente tem uma feiticeira branca um pouco mais imponente, né? E aqui, sim, ela é uma mulher imponente, ela é cruel também, mas o C.S. Lewis ele faz isso de um jeito que, assim, algumas coisas que acontecem nesse livro específico beiram o absurdo e ele faz isso de um jeito que é até meio cômico. O maior encanto de As Crônicas de Nárnia, pra mim, principalmente de O Sobrinho do Mago, é que aqui o C.S. Lewis faz uma coisa que eu até o momento não vi nenhum escritor de fantasia, de alta fantasia fazendo. Eu acho que eu só me lembro de ter lido isso mesmo em O Sobrinho do Mago. Ele vai criar o mundo mágico dele na frente do leitor. E aqui eu não tô falando de ir ao longo da série explicando as regras do mundo e dando elementos, como, sei lá, acontece em livros do Brandon Sanderson, acontece em livros do Tolkien, do George Martin, da Cassandra Clare, enfim. Não. Ele literalmente vai criar Nárnia na nossa frente. Esse livro tem um capítulo que chama A Criação de Nárnia, que a gente vai ver como que Nárnia foi criado. A gente vai ver esse país nascer do zero, tá? Tem um motivo pelo qual o autor fez isso, ele tá fazendo referência a certas coisas, mas eu acho que isso é interessante o leitor perceber sozinho, então eu não vou falar a respeito disso aqui. Na live de discussão do livro que eu fiz com spoilers, eu falei um pouco mais a respeito disso, então se eu tiver conseguido deixar
a live salva, porque no momento que eu tô gravando essa resenha eu ainda não fiz a live, eu vou deixar ela nos cards pra vocês irem lá ver, porque lá realmente eu falei que as referências é essa. Então assim, se você nunca leu as Crônicas de Nárnia e não faz a menor ideia do que eu tô falando, não pega spoiler, fica nesse vídeo só aqui, porque é algo que eu acho que é legal a pessoa descobrir realmente sozinha. Esse capítulo da criação de Nárnia, na primeira vez que eu li, ele foi o meu favorito da série inteira. E apesar de ainda não ter relido os outros livros no momento da gravação desse vídeo, eu acho que isso se mantém, assim. Eu acho que o C.S. Lewis foi muito inteligente nisso. É algo extremamente mágico você ver um mundo ser criado na sua frente. É muito especial. Isso fez com que esse capítulo ficasse na minha mente por anos e anos. Quando eu fui reler agora, eu percebi que eu me lembrava desse capítulo quase que integralmente, de tanto que eu gostei dele. E eu acho que quando eu releio os outros livros, isso vai se manter. Esse realmente pra mim é o melhor capítulo da série inteira. Ele é muito mágico e muito especial. No começo, o livro é um pouco lento e até um pouco truncado. E eu acho que isso acaba acontecendo porque logo na primeira página o autor fala que vai contar como que as viagens de Nárnia começaram, entre Nárnia e o nosso mundo. Então assim, isso acaba criando uma expectativa do leitor de ver isso logo. Só que a intenção inicial dele não é essa. É mostrar duas crianças brincando. É abordar essa parte um pouco mais lúdica e infanto-juvenil da série dele. Então a gente fica assim na expectativa. E eu, como eu já disse, eu li e reli a série já adulta. Então eu fiquei um pouco na expectativa disso começar. Então realmente o livro teve um desenvolvimento melhor pra mim e eu não queria mais largar ele a partir do momento em que a gente chega na criação de Nárnia. Na verdade, um pouquinho antes, quando eles chegam nesse bosque e a feiticeira branca aparece, ali a história começa já a ficar um pouco mais ágil pra mim. Mas a parte da criação de Nárnia e das aventuras que eles vão ter ali, realmente pra mim é o ponto alto desse livro. Eu gosto muito das referências que o C.S. Lewis está usando aqui. São referências que são reconhecíveis pra mim e eu acho que pra maior parte das pessoas, pelo menos algumas. E sabe o que é o mais engraçado? A primeira vez que eu li nesse volume único, então eu li exatamente nessa ordem. Eu comecei por O Sobrinho do Mago, eu li na ordem cronológica da história. E eu não percebi as referências. Eu fui me dar conta, de fato, do que estava acontecendo em A Viagem do Peregrino na Alvorada, quando uma frase específica é dita. Aí que eu liguei com todo o resto que eu tinha lido. Mas logo de cara, eu não percebi. E relendo, eu me dei conta disso, que isso tá escancarado. O C.S. Lewis não tá escondendo as referências dele. Ele quer fazer uma referência clara. E, enfim, quem conhece um pouco mais a vida do autor, talvez entenda o que eu tô falando sem que eu precise dizer isso. Mas eu acho que por eu ter assistido os filmes da Disney primeiro, eu tava muito mais focada nessa parte épica, na questão da aventura e no leão. E acabei deixando essas referências passarem um pouco despercebidas e não percebi logo de cara. Se você gosta de livros de alta fantasia, com uma construção bem feita, mas sem ser algo muito complexo, ou se você quer ler os grandes clássicos da alta fantasia, quer entender referências de outros autores, eu acho que O Sobrinho do Mago é ideal pra você. Mas eu realmente te recomendo, no caso de As Crônicas de Nárnia, você dar uma olhada no meu vídeo, que já tá nos cards, das duas ordens possíveis pra se ler As Crônicas de Nárnia, avaliar bem o que você quer e ver qual que é a ordem ideal pra você começar. Qualquer que seja ela, pode ficar tranquilo que se você tá assistindo essa resenha no mês que ela for publicada, eu vou publicar as resenhas dos outros livros aqui, tomando cuidado pra, é claro, não dar nenhum spoiler pra quem não leu. E se você tá assistindo depois, é só jogar no meu canal As Crônicas de Nárnia que você vai achar as resenhas da série inteira, né? Se você estiver assistindo depois de 2025, que eu ainda vou levar um tempo aí pra liberar todas as resenhas, mas elas vão sair. E você? Como é que você conheceu As Crônicas de Nárnia? Pelos livros?
pelos filmes da Disney? Você já leu O Sobrinho do Mago? Me conta aqui embaixo nos comentários, vamos conversar um pouquinho aí sobre as Crônicas de Nárnia. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, ficam no box de informação. Se for comprar livros, utilize os meus links de afiliado, que também ficam na descrição do vídeo. Essa é uma forma de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então eu te agradeço demais. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.